amor pela medicina e o dom de desenhar. Viemos conhecer a história da pediatra itapiranguense Júlia, que durante a faculdade de medicina se destacou e desenvolveu ainda mais seu dom de desenhar partes do corpo humano. O meu avô, o Ben White, né, ele foi um autodidata, né, ele era muito escultor, né, e acho que vem um pouquinho dali, acho, né, eu sempre vi isso na minha família, assim, meu pai, ele desenhava charge das coisas cotidianas, de coisas do trabalho, ele fazia charges. Eu tenho lembrança da minha infância, de sentar na mesa da sala com meu pai e com meu irmão para desenhar. Então isso sempre veio, assim. O meu irmão, ele muito novo, assim, sei lá, 10 anos de idade, ele já tinha domínio de luz e sombra. Ele tinha uma aptidão muito maior, assim, muito mais natural do que eu, assim. Eu desenvolvi depois pouco maior, assim, de pequenininha não dominava luz e sombra. Eu sabia desenhar, assim, mas o meu irmão tinha uma coisa muito intrínseca dele, assim, de desenhar desde muito cedo, assim. E eu tinha isso na minha família, assim. Lembro de pequena a gente sentar juntos e desenhar, assim. Meu pai incentivava, minha mãe também, né? Eu ganhei uma lapiseira muito novinha, assim, para desenhar. Então, meu irmão também. E então, acho que vem isso de casa, assim, de incentivo pelos meus pais mesmo. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, né, eu estudava no Colégio Sagrada Família, eu sou natural de Itapiranga. E por causa das aulas de biologia, assim, começou a surgir um interesse nas áreas de saúde, assim, né, na parte mais humana, né, tinha algumas aulas, assim, básicas, né, de corpo humano, enfim. E surgiu o interesse. Até então, antes, né, ali quando eu tinha uns 14 anos e todo o meu ensino fundamental, eu sempre pensava em fazer arquitetura. Porque eu já tinha um pouco, né, da questão dos desenhos, muito por influência do meu pai e do meu irmão, que eles sempre desenharam um pouco também. Então, mas aí eu comecei a ver, né, que hoje em dia a arquitetura é muito no computador, né, e a minha aptidão mais é desenho na mão livre mesmo. Então, quando eu estava no ensino médio, eu comecei a questionar, né, ver outras áreas, e daí surgiu a medicina. Tive muito medo, né, porque todo mundo falava, é difícil, eu não fui aquela criança que sempre quis medicina desde pequenininha, né, isso surgiu mesmo no ensino médio. Quando eu estava na faculdade, então, no meu primeiro ano, eu tive muito incentivo do meu professor, né, o meu professor, que eu lembro com muito carinho, que era o Dr. Vladimir Duarte. Ele, assim, foi, acho que um dos principais apoiadores do desenho, assim, e acho que muito do ter desenvolvido isso foi em decorrência do incentivo dele. Porque as aulas a gente tinha um método que a gente acabava tendo que apresentar o tema, né? Então eles distribuíam, né? Sei lá, músculos da mímica facial, do rosto. E aí ficava para 2 alunos apresentarem esse tema. E a gente tinha que se preparava geralmente 1, 2 semanas. E eles incentivavam que a gente desenhasse, então, né? Fizesse maiores, né? Para os colegas verem, né? Visualizarem as estruturas, para o ensino ficar melhor. E ele incentivou muito, quando ele viu que eu tinha uma aptidão maior para o desenho, ele me incentivou muito, assim. Ele fala, continua, que é um diferencial, é uma coisa legal. E eu fazia. Então, eu acho que eu tive 3 ou 4 seminários aquele ano. Eu acho que 3 deles eu fiz todos eles com desenho, com quadros maiores, né, na cartolina, assim, desenho maior. E a minha dupla, geralmente, dessas apresentações, ela também desenhava e a gente fazia maquete, enfim. Então, aí dali veio, né? Aí, no final do meu primeiro ano da anatomia, eu comecei a misturar. Então, eu geralmente pegava um componente da anatomia e misturava com alguma coisa, assim, não técnica, né? Alguma coisa artística mesmo, né? O borboleta, flor, enfim. E ali começou mesmo, assim. Eu sempre desenhei, desde pequena sempre foi uma coisa que eu tive um pouco mais de facilidade, mas o gostar disso, né, e fazer isso talvez
com mais detalhe, isso foi mesmo veio da faculdade mesmo. Muitos dos meus desenhos eu acabava fazendo quando eu estava estudando algum tema, né? A inspiração vinha, né, de eu estar em contato com alguma temática e isso me inspirar. Tem desenhos que eu fiz de quando eu estava estudando técnica cirúrgica, então, né, de ter contato com aquele tema, eu acabava, né, me inspirando para fazer o desenho. Mas muitos deles foi assim, eu acabo tendo que ver a peça, né, ou ver, enfim, fotos né, do corpo humano para eu ter que me basear, porque é bem difícil tu lembrar de todas as estruturas vendo apenas uma vez, né? Então, acabo usando geralmente as peças anatômicas, eu acabo me baseando por livro de anatomia, né, ou imagens anatômicas para de fato ficar os desenhos serem corretos, né? De ter as estruturas anatômicas corretas ali como é mesmo no corpo humano. Eu gosto muito de desenhar a mão. Eu acho que as mãos elas têm muito significado, né? Até na própria medicina, né? Muito toque. A gente faz o exame físico, né? A gente precisa tocar para a gente conseguir avaliar. Então eu gosto muito de desenhar mãos. E eu gosto muito de desenhar coração também, que eu acho também que ele é simbólico, né? Ele tem a estrutura anatômica dele, mas ele tem todo um simbolismo por trás, né? De afeto, enfim, sentimento. Durante a faculdade, eu acho, eu era meio conhecida como uma menina que desenhava, assim. Então, isso me gerou algumas oportunidades. Existia um jornal da Federal que era, eu era da Católica, eu estudei na Católica, mas a Federal tinha um jornal da medicina. Então eles acabaram me conhecendo, né? Enfim, ficaram sabendo dos meus desenhos. Porque as pessoas comentam, enfim. E eu postava também alguma coisa, na época era mais Facebook do que Instagram. Então alguma coisa eu postava e as pessoas ficaram sabendo e me convidaram para participar. Era um jornal que era a princípio só de pessoas da Federal, né? Mas daí eu acabei participando e eu fazia os desenhos das capas. E também, por incentivo muito que eu tive dos meus professores, um professor meu tinha um laboratório, né, lá em Pelotas, laboratório de análises clínicas, e ele me convidou e eu acabei desenhando nas paredes do consultório com uma tinta específica que era que ela funcionava à base de neon, que era para acalmar as crianças durante a coleta sanguínea. Na época que eu tava no ensino médio, assim, eu desenhei algumas amigas minhas, mas assim, não tenho aptidão para desenhar rosto humano. Elas ficavam às vezes um pouquinho tortinhas. Na faculdade eu fiz um número de desenhos muito grande, assim, eu produzia muito. Eu acho que semanalmente eu fazia às vezes mais que um desenho por semana. E eu tinha uma inspiração que vinha, acho que muito do meu estudo, né? E geralmente os desenhos que eu mais demoro tempo para fazer é os das mãos, né? Tem um que é específico, que é uma mão segurando um coração. E aquela mão foi extremamente trabalhosa, assim, que eu dediquei bastante tempo e ela ficou realmente, assim, mais detalhista. Mas geralmente os das mãos, né? Desenhos que envolvem mãos, eles são mais difíceis, até pelo formato da mão, né? A incidência da luz, da sombra. Eles são desenhos que demoram um pouquinho mais, mas em média 6 horas por desenho.